Quem é Deus para você? O título da palavra é: quem é Deus para você? Pergunta para o irmão do seu lado aí: quem é Deus para você? Vou te dar a cola, fala assim: é o meu pai. Olha só, projeta para nós aí o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos no nome de Deus, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando nós cremos que Deus, Ele é o nosso Pai, quando nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, Ele nos substituiu, quando você crê com o seu coração e confessa com a sua boca, você se torna o quê? Filho. E isso só aconteceu na nova aliança. Na velha aliança ninguém poderia falar: ah, eu sou filho de Deus. Não. Ninguém poderia, se declarar, porque Jesus, ele foi antes ele era o unigênito do Pai. Depois ele se tornou o quê? O primogênito, o primeiro. Então ele se tornou o primeiro, e depois nós nos tornamos irmãos de Jesus, e somos muitos filhos de Deus agora. Fala assim: graças a Deus. E nós obtemos a salvação por meio do crer. Crê com o seu coração e confessa com a sua boca, e será salvo. Mas vamos lá. Vamos começar aqui lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17. Diz assim: e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher. E a Adão disse, Deus falando para Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Aqui então nós vemos a queda do homem. Nessa queda houve uma grande ruptura entre o homem e Deus. Adão foi criado por Deus. Do pó da terra, Eva foi tirada da costela de Adão. Eva foi formada do homem. E Adão, ele tinha comunhão com Deus na viração do dia. Deus ia ali ter comunhão com Adão e Eva. Então, o jardim do Éden era um lugar cheio da presença de Deus. Adão, ele estava habituado nesse ambiente, um ambiente de glória. Adão era revestido de glória. Então, aí quando caiu, houve uma grande ruptura, porque aí Deus falou: olha, agora colocou-se 2 querubins e mandou Adão e Eva fora do jardim do Éden. Então ali houve uma ruptura que trouxe maldição, trouxe ali angústia, dores, problemas, medos, morte. Então é muito importante nós meditarmos aqui, nesse início do problema, para que possamos saber também como é que Deus solucionou esse problema. Deus, ele sempre quis relacionar conosco. Deixa eu falar algo para vocês. O que Deus mais quer é relacionar com você. Fala amém. Tanto é que quando você nasce de novo, você se torna casa de Deus. Por que Deus quis e quer e mora dentro de você? Porque Ele quer relacionar com você. Então, a partir da queda, houve uma ruptura. O homem
perdeu aquela presença. Tanto é que aí no Velho Testamento, como que era a manifestação de Deus? Deus não habitava dentro dos homens de Deus da velha aliança. Deus não habitava dentro de Moisés, não habitava dentro de João Batista. Agora ele veio habitar depois que Cristo morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, e agora ele habita em nós, naqueles que creem. Para quê? Para relacionar conosco. Então Deus ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. E o diabo entrou na história, trouxe essa ruptura, porque Deus sempre quis. Não sei se você sabe o nome que foi revelado. Deus tem vários nomes. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Senhor dos exércitos. Então quando nós olhamos para a velha aliança, tem inúmeros nomes de Deus. Mas, na nova aliança, Deus manifestou um nome que até então ninguém sabia. Qual foi o nome que foi nos dado na nova aliança? Pai. Ou seja, Deus quer relacionar conosco, mas Ele quer relacionar como? Como Pai. Deus não quer relacionar conosco na nova aliança como um juiz. Ele continua sendo juiz? Sim. E sendo juiz, Ele nos justificou. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo Jesus. É o que diz as Escrituras. Mas Ele quer relacionar conosco como Pai. Agora deixa eu te falar, olha aqui para mim. Eu sei que muitos aqui têm uma história muito ruim com o seu pai na terra. Não digo todos, mas uma boa parte dos irmãos nem tiveram um pai. Não sabe nem quem é o pai. Estava na casa de uma irmã esses dias, e ela conta dessa angústia que ela teve. Ela não sabe quem é o pai dela. E ela sempre procurou o pai, querendo achar o pai. Então, ou seja, o diabo ele já planejou isso para sempre frustrar, destruir a imagem de pai nas nossas vidas. Porque nós vimos então que Deus quer relacionar conosco, amém? E Ele quer relacionar conosco como Pai. Então o que o diabo quer frustrar? Ele quer frustrar a imagem de Pai dentro de você. E aí tanto é que nós sabemos, nos dias dos pais, na prisão, não tem pai lá, que vai visitar. Mas nos dias das mães, lotam as mães indo visitar os filhos na prisão. O diabo ele sempre quis destruir a imagem. De repente você está aqui, pastor, eu nunca tive um pai. E eu tinha um pai, mas o meu pai era terrível. Teve várias mulheres, não ficava em casa. Largou, me abandonou. Não tive uma figura do pai dentro de casa. Por que a sociedade está tão destruída? Porque não está tendo pai nas casas. Não é que a mãe... então a mãe não serve para nada. Não, a mãe tem um papel importantíssimo. Mas, não sei se você sabe, o pai define o sexo da criança. Fisiologicamente, mas também ele define o sexo na medida que a criança vai crescendo. O homem, um pai presente, ele traz um padrão para a menina. Hoje eu tenho a Ana Luísa é apaixonada em mim. Ela fala, eu vou casar com o papai. Aí o João Pedro fala assim, o Tim fala assim, mas e a mamãe? Fala, a mamãe casa com vocês, mas eu vou casar com o papai. Ou seja, então ela quer ser um padrão de mulher para me atrair. Então eu vou trazer o que? A feminilidade dela, ela vai ser uma menina feminina. Mas eu também estou lá como pai, como padrão para ensinar para o Timóteo, né, Tim? Para o João Pedro, e eu sou o padrão de homem, para reafirmar a masculinidade, a firmeza, e isso eu trago uma confirmação para eles, de como eles devem ser. Mas o diabo ele entrou nessa história, ele quis destruir. Então teve gente que chegou aqui no encontro, e teve que perdoar o pai, não é verdade? E o bom é que Deus fala, né?
Então teve irmão que chegou aqui e falou, tive que perdoar meu pai, porque meu pai me batia com fio, e meu pai me espancava, e pastor, eu não conseguia ter uma imagem boa de pai. Quando falava pai, eu lembro de uma célula que eu fui fazer, lá no jardim, lá no Parque das Laranjeiras. E eu era um líder recém, instituído como líder, e eu cheguei lá, e cheguei na célula, e falei, Deus me deu uma palavra, falou, chega lá e pergunta a respeito de pai, para os membros da célula. E aí eu fui e falei, olha, o que o pai representa para você? E foram 3 pessoas que deram, e ele era o filho do dono da Amil, daquele seguro, plano de saúde, riquíssimo, trabalhava na EBM, na época, o IBM, ele era um CEO da América Latina, parou lá porque ele foi correr, estava na corrida aqui em Goiânia, conheci uma irmã que era da cela e foi lá, falou assim, olha, aí perguntou, eu falei, e pai? Morava no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei. Falou, pai, para mim é o seguinte, converso com meu pai só com música, quando eu quero falar algo para ele, eu coloco uma música, ele ouve, quando ele quer falar comigo, ele coloca uma música, porque havia ali tido um trauma, rompeu-se, o outro, o pai, não tinha, foi aceitar, foi reconhecer ele como filho depois de adolescente, e ele lutando para ser filho. Isso aqui, tem algumas pessoas que viveram isso, que não são reconhecidos pelo pai, tiveram que lutar para poder ter o reconhecimento. Outros, os pais separaram das mães, então, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele já sabia, o diabo é alguém que tem um certo conhecimento. Então desde o início ele sabia que Deus queria muito relacionar com o homem. Então o que ele fez? Eu vou destruir. Ele interrompeu ali no Éden, e depois veio destruindo essa imagem de pai. E aí trouxe um caos na vida, trouxe um caos na humanidade. Porque quando você nasce de novo, a primeira imagem que você tem que ter é que Deus é Pai, que Jesus é o Salvador, que Ele é o seu irmão primogênito. Então o diabo, ele não quer isso, ele quer destruir essa figura paternal nas nossas vidas. E entenda, o homem foi criado para estar na presença de Deus. O peixe, o ambiente natural do peixe é a água. Tira-se o peixe de lá, ele morre. A planta, o habitat dela é na terra, conectada à terra. Você tira ela da terra, morre, não é verdade? E o homem foi feito para viver nesse relacionamento com Deus. E olha aqui para mim, amados, se você quer ter uma vida abundante, cresça na intimidade com o Senhor. Vou repetir de novo, se você quer ter uma vida abundante, cresça na intimidade com o Senhor. Amados, eu pego demais no seu pé. Você tem que ter um horário para você ler a Bíblia, que seja um capítulo por dia, mas cria um momento, e de preferência de manhã, que aí você garante o dia. Cria ali um momento, 15 minutos, 10 minutos de oração. Cria um momento para você relacionar com Deus como Pai. Você conhecer Deus, quão amoroso o nosso Pai é. Amém? Você precisa crescer nessa intimidade. Jesus o tempo inteiro ele saía para ter um tempo com um Pai. Sim ou não? O tempo inteiro ele se retirava para lugares solitários para ter comunhão com o Pai. Por que os fariseus e os saduceus ficaram indignados com Jesus? Porque Jesus se referia a Deus, e Jesus é Deus, mas se referia a Deus como Pai no céu. Tanto é que qual foi a primeira palavra que Deus falou para Jesus? Este é o meu servo amado. Este é o meu filho amado. Ele estava mostrando ali o padrão de relacionamento. E quando falou para Jesus, este é o meu filho amado, é o que ele fala para você hoje. Todo aquele que nasceu de novo, se tornou filho amado de Deus. Fala assim, eu sou filho amado
de Deus. Mas um dia, o Éden foi reaberto. Como que é isso, pastor? Lá na morte da cruz. Está lá em Mateus capítulo 27, verso 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactano. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei se você sabe, em toda a Bíblia, Jesus se referiu a Deus como Pai. Somente aqui, ele se referiu a Deus como Deus. Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. Eis que o véu do santuário rasgou. No verso 51. Em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. O véu foi rasgado. O véu no templo, havia um véu. Porque após o véu era o lugar santo dos santos, onde era para estar a arca da aliança. E o véu foi rasgado, apontando para que Deus, nós poderíamos entrar no santo dos santos, porque antes só era o sumo sacerdote. Mas ele também saiu de encontro a nós. Está lembrado que no Éden, o homem foi expulso do Éden? Está lembrado? Mas aí quando Jesus morreu na cruz, foi aberto o novo e vivo caminho. Agora nós podemos ter comunhão com Deus. Deixa eu te falar, olha aqui para mim. Deus mora dentro de você. O seu pai te ama tanto que ele não quis morar na sua casa. Ele não quis morar num prédio como esse, mas ele decidiu morar onde? Dentro de nós. Você é residência de Deus. Fala amém. Você tem que aprender a voltar para o seu espírito, a perceber Deus. Perceber que há uma vida dentro de você. E essa vida se move. Por meio da fé, por meio da palavra. Há uma vida. A vida de Deus. Só que muitas vezes é tão agitado e você fica ali, você não percebe. Mas não é apenas a vida de Deus, é o seu Pai. Ele está no céu, mas Ele também está dentro de você. João diz isso, João 15. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito, porque Deus é um só. Você fica achando que é só o Espírito Santo que está dentro de você. Não, Deus é um só. Amém? O Espírito Santo é Deus. O seu Pai está dentro de você. Então o véu rasgou. E aí o homem pode voltar ao Éden, à presença de Deus. Porque é lá onde que o homem vive a plenitude. O peixe está para o mar, a planta está para a terra, e o homem está para a presença de Deus. Você quer crescer? Cresça na presença de Deus. Você quer prosperar? Cresça em presença de Deus. Você quer ter paz? Cresça na presença de Deus. Você quer ter alegria? Cresça na presença de Deus. O que você precisa? Crescer nessa presença, mas é a presença de um Pai bondoso e amoroso. É quanto mais você cresce nesse entendimento. Nós falamos 21 dias sobre o sangue. O sangue é isso. O sangue, ele cobre os nossos pecados. E por isso você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos e se jogar nos braços do Pai. Ah, pastor, mas eu sou tão só. Você não está só, você tem Deus. Mesmo na sua casa, lá só, vou te falar, Deus está lá e se faz presente. No mais alto lugar, lá está. No mais profundo, lá está. No mais longínquo, está também. Quem poderá nos separar de Deus? Nada nos separa dele. Ele se amalgamou a você. Você e Deus se tornaram um. Fala assim, eu e Deus nos tornamos um. Ah, fecha os seus olhos agora.
Assim como você está, não dorme não. Feche os seus olhos. Volta agora para o seu espírito. Perceba uma vida aí dentro de você. Feche os seus olhos agora e perceba. Invoca o nome dele. Perceba, ele está aí dentro de você. Aleluia. Volta para mim. Então agora nós podemos nos reorganizar. Antes havia maldição, agora nós temos a bênção. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda maldição? Não. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então agora para o filho não há maldição, porque Cristo recebeu toda a maldição. Toda a ira de Deus veio sobre Cristo, e Ele te deu toda a bênção. Ele morreu nu para te dar vestes de salvação. Ele morreu pobre para te dar riqueza e provisão. Ele levou pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Fala assim, amém, irmãos. Estou falando das bênçãos aqui para você. Oh, irmãos, vira para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você está entendendo? Tem que ser abençoado. Você tem um pai que te ama. Dá glória a Deus aí, amém? Aleluia. Mas olha só, então, mas desde o princípio o homem tem se escondido de Deus como uma cinta de folhas de figueira. Está lembrado de Adão, que colocou figueira ali para se esconder? Não, isso aí é justiça própria, são seus atos. Você não pode se chegar diante de Deus com cintas de figueira, com atos de justiça que você pratica. Deus foi lá, porque havia um cordeiro, desde a fundação do mundo, o cordeiro foi imolado. E aí veio a morte daquele animal, cobriu o homem, e aí Adão pôde se achegar de novo diante de Deus, porque havia o sangue, no qual nós pregamos 21 dias, estão me entendendo? O sangue estava cobrindo. Oh, amados, mas esse tentar se cobrir com folhas de figueira aponta para a religião. É uma relação baseada na religião, no sistema de troca. Não, você não faz troca com seu pai. Não, seu pai, ele te dá de graça. Não tenta fazer barganha com Deus, não. Com Deus você recebe de graça. Pela graça, mediante a fé, sois salvos. E aí quando você entende essa verdade, uau, então agora você não, por que você não relaciona com o Senhor? Não, agora Deus ele é o nosso Senhor? Sim, mas agora você é filho, então você relaciona com Ele como filho, e o Pai dá para o filho. Eu não negocio com os meus filhos, eles não têm que negociar comigo. Ah, papai, então, como que é? Para o senhor me dar alimento, eu tenho que comportar direitinho. Não, chegou na hora do almoço, vai ter almoço. Mesmo ele comportando mal, vai ter provisão. Ele só precisa crer que ele é filho e sentar na mesa. Ô irmãos, nós precisamos crescer nesse entendimento. Então são dias de nós trocarmos as nossas roupas, jogarmos fora as cintas de figueira e nos vestirmos de Cristo. Dia de vivermos com essa roupa, que é a roupa de Cristo. Fala assim, eu sou vestido de Cristo. Deixa eu falar algo para vocês. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele? Onde estás? Então, ou seja, o pior mal que aconteceu do pecado foi que ele afastou de Deus. Esse foi o problema, afastar dele. Ele falou, onde você está? Para com isso, tira essas folhas de figueira, eu vou te dar vestes de salvação, apontando já para a salvação, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vocês estão me entendendo? Esse era o pior, a distância. Não devemos andar dessa maneira. Deus, bem a verdade, já sabia do erro, sim ou não? Deus sabia que Adão ia errar, sim ou não? Sim. Deus sabe de todas as coisas? Sim.
Mas ele falou assim: olha, há provisão para o seu erro. Falou assim: há provisão para os meus pecados. O sangue foi derramado uma vez por todas, e hoje eu sou justificado no meu passado, no meu presente e no meu futuro. E eu jamais deixarei de ser filho. Ah, mas e se eu errar? Todos erramos. Ah, mas se eu pedir perdão, aí eu volto a ser filho. Nossa, e aqueles pecados que você esquece? E as incredulidades que você tem? Deixa eu te falar uma coisa, você não lembra de todos os pecados que você cometeu. Alguns você nem sabe. Quando você creu no sangue, você recebeu perdão de todos os seus pecados. Ah, mas então vou viver na prática do pecado? Não, quem é filho de Deus não quer viver envolto no lamaçal de pecados. Aquele que entendeu que é filho, ele vai andar segundo a sua natureza. Você tropeça, mas você fala: eu tenho provisão, o sangue está sobre mim. Quantos creem nisso? Fala assim: o sangue está sobre mim. Eu sou perdoado, justificado, santificado, purificado. O sangue me cobre permanentemente. Eu fui escolhido por Deus Pai em Cristo Jesus, e eu sou eternamente filho. Irmãos, imagina só o João Pedro e o Timóteo. Eles cometem algo de errado aqui, e eu falo: se você cometer algo de errado, você sai da minha casa. Era um sai e volta, que ia quebrar a fechadura. Então quer dizer que Deus é que fica angustiado, entra e sai dentro de você? Não, querido, Deus te escolheu, Ele te escolheu. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Aleluia. Então sempre que nos afastamos, Ele quer nos reaproximar. Agora deixa eu te falar bem a verdade. Deus, Ele habita dentro de você, quer nascer de novo. Então como que é isso? Então Deus afasta? Não, Deus sempre está lá. Você que perde a percepção, porque o diabo te acusa, fala: você não é filho, você não é bom, você está em pecado, você não pode conversar com Deus. Não, querido, você pode conversar com Deus em todo momento. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você pode conversar com Deus em todo momento. Aleluia. Olha só, Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, que significa papaizinho. Abba é papaizinho, é uma forma íntima e amorosa de se relacionar com o seu Pai. Jesus veio nos revelar esse nome, que envolve todos os nomes. Pai é aquele que supre, Pai é aquele que defende, Pai é aquele que ama. Pai está ali para resolver, Ele é o nosso Pai. Olha só, João 14:8 diz assim: replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Nós precisamos de crescer, precisamos de mudar profundamente a nossa visão de Deus. Nós precisamos de vê-lo como Pai. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então Deus fala para a gente contemplar Ele. Amém? Aí você está contemplando quem? O seu Pai. Agora, qual que é a imagem que você tem de Deus? De um pai com raiva? De um pai com um raio na mão para te fulminar e te matar? Não, é um pai com um olhar amoroso. Nós vamos falar desse pai aqui agora. Está lá em Lucas capítulo 15. Você precisa tirar a imagem de um pai irado. Vou aceitar mais uma água. Amém? Ajuda aí os servos.
Tire da sua mente a imagem de um pai vingativo. Pastor, mas como que é isso? Você sabia que a ira de Deus veio sobre Cristo? Houve densas trevas. Cristo falou: Deus meu, porque Deus virou a costa, não podia estar, nós não sabemos como que é isso. Ele não podia estar ali com Jesus, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E Deus não tem a ver com pecado. Lá na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontraram, se beijaram. A justiça, porque Cristo morreu em nosso lugar. O sangue de um justo foi derramado. Mas lá, houve também a prova da manifestação do amor de Deus, porque Ele enviou, e Ele mesmo veio. Porque Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus é Deus, e Ele morreu por nós. É a prova que Ele nos ama. Essa é a prova que nós somos amados de Deus. Fala assim, graças a Deus. Mas, olha só, amados. Então, como que é o nosso Pai? Vocês estão lembrados lá de Lucas capítulo 15? Da parábola do filho pródigo? Bem, a verdade é a do Pai. Ali se fala do filho. Vocês estão lembrados? Que o filho pediu a herança do pai. O pai estava vivo ainda. Ou seja, está falando assim, eu prefiro meu pai morto. Está demorando a morrer. Está demorando a morrer. Mas o pai simplesmente pega e dá a herança. O filho mais novo pega a herança, gasta de maneira dissoluta. Gasta fazendo coisas horrendas. Acaba com o dinheiro. E aí ele começa a ter vontade de comer comida de porco, que para o judeu o porco é a pior espécie de animal. E aí ele olha e vê lá as alfarrobas que os porcos comiam, e fala assim, nossa, eu estou com fome disso aqui. Ah, já sei, vou voltar para o meu pai. Agora deixa eu te falar uma coisa, esse filho pródigo, ele tinha mais conhecimento do filho que ficou em casa. Porque foi, meu pai é bom, eu vou voltar para meu pai. Ele tinha uma noção, sim ou não? Sim. E aí ele voltou ali para o pai. E aí ele chega, todo com um discurso ali ensaiado. Olha só, está lá em Lucas capítulo 15, verso 17. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai. Está vendo que o tempo inteiro aqui está falando desse pai. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Amados, e ele voltou por quê? Porque ele tinha fome. Ele voltou porque ele tinha fome. Ele voltou porque ele estava preocupado com o coração do pai? Não. Ele voltou porque ele estava preocupado ali, como que estava o pai dele? Não, ele voltou por um interesse. Agora olha só, esse pai aqui aponta para Deus. Esse pai aqui está falando de Deus, como é que Deus vê o filho que comporta mal, que erra. Ele não falou assim, olha, esse filho aí, fala para ele que eu abandonei ele não tem mais direito. E ele voltou por um motivo lícito? Não, ele voltou por interesses horríveis, só porque ele tinha interesse de comer. Mesmo assim, o pai ansiava pelo filho perdido. E olha só o retrato do pai nesse momento, no verso 20. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Ou seja, o pai estava lá observando. Deixa eu te falar algo. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Coloca no verso 19. Volta lá para o 19. Pode ser por 20 mesmo, vai lá. Então, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai não estava lá, o pai estava irado com ele? O filho tinha errado, sim ou não? E o pai estava como? Esperando, lá na porteira talvez, na porta da cidade, olhando. E aí quando viu o filho chegando, imagina só,
as pessoas da cidade falavam mal daquele pai. Falavam, olha que coisa horrível. O filho apronta todos com aquele pai, o pai ainda fica lá esperando esse filho. Isso é uma palhaçada de um pai como esse. Pois é. E o pai, olha só, e aí o pai compadecido dele, fala assim, o pai compadeceu dele. Correndo, abraçou e o beijou. E disse-lhe, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, traze depressa. Ou seja, o pai nem deu atenção porque ele estava falando. Traz depressa. Cortou ali a conversa. A melhor roupa. Ele não deu para o filho errado a pior roupa. Ó, pega a roupa dos servos lá. Não, ele falou, pega a melhor roupa. Ô irmãos, pensa na melhor roupa do seu guarda-roupa. Aquele menino estava fedendo chiqueiro. Aquele menino estava sujo da estrada e sujo do chiqueiro. E a equipe de louvor pode subir, por favor. E ele pega a melhor roupa, trazer a melhor roupa, vestiu e põe-lhe um anel no dedo, e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Pega o novilho e traz ele. O novilho teve que ser morto na frente do filho, até para o filho entender por que ele foi perdoado, que esse novilho aponta para Cristo. Alguém teve que morrer. Ah, pastor, então é tão simples assim? Para nós é simples, nós precisamos de crer, mas para Deus não, alguém morreu. Traze também, mata o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este é meu filho que estava morto, e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Aleluia. Então aqui nós vemos o amor do pai. Não olhe para a sua performance, olhe para a graça do pai. Deus não nos prometeu suprir de acordo com a nossa necessidade, mas de acordo com a riqueza dele. Aquele filho queria o quê? Apenas comer. O que o pai fez? Pegou o novilho cevado, o melhor, e deu. Ele foi suprido na necessidade dele ou na riqueza do pai? Na riqueza do pai. Esse é o amor de Deus. Deus não nos perdoa de acordo com os limites de nosso arrependimento ou confissão, mas de acordo com a riqueza da sua graça. Aquele filho, ele se arrependeu da maneira correta? Não. A única coisa que ele fez, ele foi para o pai. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se arrependeu, não foi perfeito. Mas você sabe o que é perfeito? É quando você vai para o pai. Porque dentro do coração dele ainda havia justificações. Ah, o meu pai é bom, ele é bom com os servos, então eu vou para lá. Eu quero comer, então eu vou até o meu pai. Não, simplesmente creia. Você só precisa ir até Deus, até o seu pai. Aí o pai se compadeceu, correu e o abraçou e o beijou. Ele estava ali olhando no horizonte, esperando a volta do filho, e não estava ali cheio de condenação. Deixa eu te falar algo para você. Não fique debaixo de culpa e condenação. Vai para o seu pai. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: não fique debaixo de culpa e condenação. Corra para o seu pai. Vá para o seu pai. Você precisa ter uma experiência com o amor de Deus. E agora só, aí diz o texto que o pai correu. Está lembrado das vestes de antigamente? Era como que um vestido. O pai correu. E quando diz, na palavra grega, correu, tem vários tipos de corrida. Qual foi a corrida que está ali no original? Rapidamente. Um tiro. O pai, isso aqui eu fui lento. Ontem eu quase torci, brincando com os meninos, jogando basquete. Quase com meu tornozelo. Mas o pai saiu correndo. Isso é Deus. Deus vai ao teu encontro correndo. Simplesmente quando você faz uma menção de ir até Ele, Ele corre até você e fala assim: graças a Deus. Pode ficar de pé. Mas ainda tem mais. Em silêncio. O pai o abraçou. Deixa eu falar algo para vocês, preste atenção. Não perca esse ambiente. Nós vamos ministrar uma música.
Olha aqui para mim. O pai o abraçou. Esse abraço, tem noção? Quem aqui já deu comida para porco no chiqueiro? Quem aqui? Eu morava numa chácara, eu pegava goiaba e manga que caía dos pés, jogava num carrinho de mão e levava para os porcos, junto com lavagem, que tirava leite também, e aí pegava aquele soro, aquelas coisas, e jogava lá para os porcos. E já viu como que porco come, né? E ele entrava dentro do chiqueiro, fezes. Esse menino chega, o pai corre e abraça. É igual mãe. Mãe, o menino pode estar cheio de catarro. Só a mãe dele que vai lá e pega e beija. Pai, tia então pega assim. Mas mãe não. Mãe como faz? Vai lá e beija, abraça. Viu, irmãs? Quando seu marido não estiver muito cheiroso, vai lá e abraça ele também. Você fez isso com seus meninos. Fala, Deus. Ó. Mas o pai não apenas o abraçou, mas o beijou. E esse beijo é como que na descida do Espírito Santo encheu de beijos. É quando você pega o seu filho e dá beijo na testa, na orelha, na bochecha, tudo quanto é canto. Isso foi o que o pai fez na frente de todo mundo. Fedendo o porco, colocou roupas novas, pegou o novilho e trouxe. Ou seja, como é que foi o tratamento do pai para com o filho? Não foi de acordo com o que o filho merecia, mas foi de acordo com a graça de Deus. Você não é tratado de acordo com o que você merece, você é tratado de acordo com a graça de Deus. Você é tratado de acordo com a obra de Cristo. Não é tratado com aquilo que você faz, mas com aquilo que Ele fez. Esse é o amor do Pai. O Pai não está com um olhar de condenação, mas Ele está com um olhar de amor. E olha só, então Deus Ele vem para te abraçar. Oh meu querido, no dia pior, no dia que você errar, corra para os braços do Pai. Errou, pecou, falhou, corra para Ele. Ele não vai te rejeitar. Aquele pai rejeitou o filho? Não. Ele simplesmente o abraçou. Irmãos, colocou anel. Anel, sabe para que aponta? Para a autoridade. Aquele menino poderia voltar a comprar. Deixa eu falar algo para vocês. O pai ali, ele não exigiu que o filho provasse que estava arrependido, mas o perdoou instantaneamente, completamente. E hoje eu preciso que você veja dessa maneira o amor do Pai. Você, deixa eu te falar algo. Talvez você entrou aqui, você nunca aceitou Jesus verdadeiramente no seu coração. Hoje é esse dia. Você foi como esse filho pródigo. Você veio. Isso já conta muito para Deus. Talvez você é filho de Deus, mas você está ainda como o irmão do filho pródigo, que estava na casa do pai, mas não se via como filho, e foi lá e ficou empurrado com o pai. Aí meu irmão faz tudo de errado, e agora o senhor faz isso para ele? Falou: filho, por que você não pediu para mim? Talvez você é um irmão cheio de justiça própria, mas eu preciso falar algo para vocês. O último versículo do Velho Testamento está lá em Malaquias capítulo 4, 5 e 6, termina com a palavra de maldição. Último versículo. Na velha aliança, Deus não era pai dos filhos dele. Mas olha só, você sabe qual que é a última, o que está no último versículo do Novo Testamento? Termina com a palavra graça. Coloca lá, Apocalipse, último versículo de Apocalipse. O que aconteceu entre o velho e o novo? Um pai. Sem pai, a maldição. Mas aquele que tem um pai, a bênção disponível para ele. A graça do Senhor Jesus seja com todos. O que aconteceu entre o velho e o novo? Um pai se fez presente por meio de Jesus Cristo, o primogênito de muitos irmãos. E deixa eu te falar algo mais. Não sei se você sabe, um costume judaico é o seguinte: quando o filho chega a uma idade, o pai
chega na cidade e fala: olha, agora esse aqui é o meu filho, ele me representa. Se ele é carpinteiro, ele pode ir lá fazer negócio em nome do pai dele. Agora sabe o que é o melhor? Você se tornou filho de Deus. Você agora é representante do seu pai. Pastor, me prova isso. Quando Jesus foi a João Batista, Marcos, aquele testemunho, a voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era Deus dando testemunho: o meu filho com 33 anos tem maior idade e ele me representa aqui na terra. Oh, meu Deus do céu. É quando dá unção aí que arrepia tudo assim. Foi essa voz que falou: ele me representa. Eu preciso falar para você, entenda, você é filho amado de Deus, e você haja com autoridade, com segurança, com ousadia, e se posiciona como filho de Deus. Não seja tímido e covarde, seja como Josué, ser forte e corajoso. Então anda aqui na terra como filho do Deus Altíssimo. Anda com essa autoridade. E quando o diabo te acusar e falar: quem é você? Você fala: quem sou eu? Eu sou o objeto do amor de Deus, porque Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, com que autoridade? Com a autoridade do sangue, porque Jesus, ele recebeu toda a autoridade e ele compartilhou conosco por meio do sangue. Então eu quero que você ande com ousadia. E agora vamos cantar uma canção. Pastor Wellington, sobe aqui. Cadê o pastor Wellington? Já está aqui. Foi trasladado. Eu tinha visto ele ali, agora já está aqui. Agora feche os seus olhos. Vamos ministrar uma canção. Eu quero que você desfruta do amor do Pai. Você vai desfrutar do amor do Pai. Você vai ser tocado com o amor do Pai. Muitos filhos aqui precisam deixar de ser irmão do filho pródigo. Você precisa entender que você é filho amado de Deus. Não olha para as suas falhas, olha para a graça de Deus. Não olha para os seus pecados, olha para o sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário. O Pai adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare isso. O Pai adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Oh, declare. O Pai adotou, seu amor me encontrou. Oh, eu era órfão, hoje sou filho. Diga: eu sou filho. Mais uma vez. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia, aleluia. Meu Pai me ama e eu sou dele. Feche os seus Pra olhos. sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele. Diga Pra isso. sempre. E nada vai me separar do seu grande amor.
Pai me ama, meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, meu Pai me ama, eu sou dele. Diga isso pra sempre. Declare. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinto muito forte o Senhor tocando em corações essa noite. Corações estão sendo mudados hoje. Talvez você pense, eu vou voltar para Deus, para o Pai, vou fazer alguma coisa. Esquece isso. Ele só quer o seu coração, coração de filho. Você não precisa fazer nada, você só precisa crer. Amém? Sabe, queridos, semana que vem eu estarei mais uma vez fazendo um encontro com a minha rede. Se você ainda não foi, você pode ir sexta, sábado e domingo. E sábado de manhã eu vou ministrar uma palavra que queima muito o meu coração. E sabe o que eu amo? Porque no sábado de manhã eu dou a boa notícia para eles. Eu falo para eles, nós falamos dos seus pecados, mas eu quero dizer para você, todos eles foram perdoados. E sabe o que é melhor? É que na sexta-feira nós vemos ali tantas pessoas que chegaram destruídas. No sábado de manhã elas entendem que não é pelo que elas fazem, mas é pela fé que elas têm no amor de Deus, pela vida delas. E todos os encontros, muitas pessoas vêm à frente e entregam a sua vida para Jesus. E muitos também voltam para Jesus. E eu sinto claramente que tem pessoas que vieram aqui hoje. E o Senhor está te chamando faz tempo. E o seu coração está queimando hoje para voltar para Ele. Você esteve longe, mas você pensou em tantas coisas para fazer. Mas Ele não está preocupado com o que você vai fazer. Ele só está preocupado com o seu coração. Levante a sua mão, você que veio aqui hoje para entregar o seu coração para Ele. Isso, amém. Traga ele aqui na frente, nós vamos orar por ele. Pode vir aqui, meu irmão, sem constrangimento. Aqui também tem uma irmã, vem para cá. Há pessoas hoje que querem ser alcançadas por este amor, mas não é pela sua obra, é pela obra dele, o que ele fez. Pode vir, traz o irmão para cá, pode trazer. Publicamente é melhor ainda, que você já recebe com alegria, mais ainda. Essa jovem, ele nunca esqueceu de você. Jamais, jamais. Quantos podem glorificar a Deus hoje? Deixa eu dizer algo para você, é para isso que trabalhamos no ministério. Mas essa obra que trabalhamos também é no descanso, porque sabemos que nós não produzimos nada, mas o Espírito Santo promove isso que vocês estão vendo aqui hoje. Lázaro estava lá no túmulo morto. Um morto não ouve, não pensa, não fala, não escuta nada. Mas Jesus lá de fora falou, e o verbo da vida quando fala, não importa se você esteja morto no pecado, você ouve a voz dele. O único que pode alcançar o ouvido do morto é só a voz do verbo da vida, que é Jesus. E o verbo da vida está falando aqui hoje. E quando ele fala, não há morte que permaneça diante dele, porque a vida vem à tona. E hoje é dia de salvação neste lugar. Eu sinto tão forte no meu coração. E hoje é dia de salvação. E tem mais gente querendo entregar a vida para Jesus ainda. Sei disso. Você, os líderes, discipuladores, pastores, queria que nós orássemos por esses irmãos. E se você ainda sente forte no seu coração, vem aqui. Hoje é dia de salvação.
mas hoje é dia também de reconciliação e aproximação com o Pai. Tem gente voltando para casa hoje, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos orar por esses irmãos. Pai, hoje nós louvamos ao Teu nome, porque é para isso que nós servimos, com alegria, sabendo que a única coisa que precisamos fazer é anunciar o Teu amor, a Tua bondade, a obra da cruz, que veio para salvar o perdido, para ressuscitar, para trazer vida e ressurreição para aquele que estava morto. E hoje a vida, hoje o Senhor traz salvação nessas vidas, que estão hoje entregando para o Senhor o coração delas, e cremos que hoje a vida que entra neles será como uma fonte a jorrar, e eles nunca mais terão sede, porque a árvore da vida, a água da vida entra no coração deles, eles recebem hoje do amor de Deus. Aleluia. Você que está aqui, diga comigo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por mim lá naquela cruz, e hoje eu o recebo no meu coração. Faz morada em mim, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de agora a vida eterna faz parte da minha vida. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? E você que está aqui à frente, ainda ganha uma família abençoada. Esses irmãos aí, dá um abraço nesses irmãos. Nós estamos encerrados. Deus te abençoe. Dia 5 nós teremos um encontro poderoso. Se você conhece alguém que precisa, chame essa pessoa, vai ser uma bênção. Deus abençoe. Amanhã a oração da rede do pastor Wellington às 18 horas em ponto. Nós vamos ter um mover de oração pelo encontro amanhã. Ninguém pode ficar de fora amanhã. Amém? Aleluia. Eu sou dele pra sempre.